Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Mais uma semana bem movimentada, bem conturbada, tanto no Brasil como no mundo, muito provavelmente em função do que está acontecendo com o coronavírus, pelo mundo. Então a gente vê agora o coronavírus se espalhando por vários países, em particular nos Estados Unidos, agora tem mais de 100 casos, e o estado da Califórnia declarando estado de emergência recentemente por causa do coronavírus. Então a gente vê esse reflexo disso nos mercados de ativos. Então as bolsas no mundo inteiro tiveram muita volatilidade ao longo da semana. É interessante a gente olhar uma janela um pouco maior, uma janela de 2 semanas. A gente está gravando aqui na sexta-feira de manhã, então estou pegando tudo o que aconteceu até quinta-feira. Então nesse gráfico que eu estou mostrando aqui são as bolsas tanto do Brasil como dos Estados Unidos. No Brasil é o Bovespa, nos Estados Unidos o Dow Jones, o índice Dow Jones. Se a gente olhar nas últimas 2 semanas, a gente vê uma queda forte ali, principalmente a partir da sexta-feira do Carnaval. Na segunda-feira a gente já vê as bolsas caindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, por causa que a bolsa estava fechada por causa do Carnaval. Mas lá nos Estados Unidos a gente vê uma queda forte, a linha vermelha ali é o Dow Jones, a linha verde é o Bovespa. Mas as ações de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York também já estavam caindo substancialmente durante o começo da semana anterior, que foi a semana do Carnaval no Brasil. Quando a Bolsa reabre no Brasil, a gente vê também o massacre continuando. Então, o grosso do que aconteceu aí nos últimos 2 semanas aconteceu na semana anterior. Por quê? Porque a gente teve notícias de que o coronavírus está de fato se espalhando no mundo inteiro. Na última semana a gente vê bastante volatilidade. A gente vê subidas e descidas muito fortes da Bolsa, ela não consegue recuperar. No Brasil caiu ainda mais. Na semana anterior, que foi a semana do Carnaval, no Brasil, a Bolsa Americana caiu 12%, 2,3%, e a Bolsa Brasileira caiu perto de 10%. Nessa semana a Bolsa Americana ficou mais ou menos no 0 a 0, até quinta-feira, pelo menos, a Bolsa Brasileira caiu ainda mais. Mas não foi tão forte quanto na semana passada, mas o que a gente viu dessa semana é muita volatilidade. A Bolsa, você tem dias que a Bolsa sobe muito, como na segunda-feira, depois ela cai na terça-feira, depois ela volta a subir na quarta e cai de novo na quinta. Então, muita volatilidade está acontecendo nos mercados de ativos. E não está tendo recuperação. Então não é aquele negócio, a bolsa caiu, ficou tudo mais barato. A gente falou sobre isso até recentemente no Porquê. Ficou mais barato, é uma pichincha, vamos sair comprando ações. Não está recuperando. O problema é muito sério, ainda tem muita incerteza do que vai acontecer por causa dos possíveis impactos econômicos do coronavírus. E quanto tempo vai demorar para isso ser controlado, então tem muita incerteza. Isso está mexendo muito nos mercados de ativos que estão, além de ter caído bastante desde ali das últimas 2 semanas, não estão recuperando e estão muito voláteis mesmo. E isso está refletindo aqui no Brasil não só na Bolsa, que está apanhando bastante, mas o dólar. A gente viu o dólar subindo aí passando de 4,65 durante a semana. E mesmo com o Banco Central tendo intervido. A gente pode falar, a intervenção do Banco Central não deu certo. A gente não sabe direito, Porque a gente não sabe quanto que seria o câmbio se o Banco Central não tivesse entrado no mercado para tentar segurar a cotação. Mas, de fato, o negócio está bastante estressado e o dólar está refletindo isso. O dólar acaba se apreciando também por causa que, por conta de toda essa incerteza, os investidores estão correndo de ativos mais arriscados. Apesar do risco do Brasil ter caído muito ao longo do tempo, o Brasil ainda é um país com mais risco do que outros, em particular que outros países ricos. Então, isso gera uma saída de recursos de ativos em real para ativos em dólar. Isso faz com que o preço do dólar suba. Então, a gente vê aí um efeito bastante forte ao longo das últimas semanas e o dólar passando de 4,65. Vamos ver o que acontece. O Banco Central está prometendo mais intervenção, vamos ver o que vai acontecer ao longo da sexta-feira e ao longo da próxima semana. Eu tinha comentado na semana passada que a gente tinha que ficar meio de olho em bancos centrais, o que bancos centrais fariam, porque estão olhando o que está com esses possíveis impactos do coronavírus e podem reagir, por exemplo, baixando juros para tentar estimular a economia. E a gente viu aí movimentos de bancos centrais ao longo da semana. A gente viu, por exemplo, o Banco Central da Austrália baixando o juro, o Banco Central do Canadá também baixando o juro, e o Banco Central americano se mexeu na terça-feira, foi lá, chamou uma reunião de emergência e baixou o juro em 0,5 ponto percentual, bastante,
Lembrando que o Fed, que é o Banco Central Americano, vai ter uma reunião no dia 18. Mesmo a reunião está relativamente perto, aí, uma reunião que poderia ter um anúncio de juro, saiu do usual e resolveu fazer um anúncio de corte na taxa de juros. Normalmente a gente pensa assim, bom, juro mais baixo é boa notícia para a Bolsa, né? Porque o juro do Banco Central acaba afetando o quanto que o governo paga para os seus credores em termos de títulos. Os títulos do governo são mais seguros, né? Mas eles também tendem a pagar pouco, pagando menos. Os investidores vão sair de títulos do governo e vão para a Bolsa, e isso faz com que a Bolsa suba. Tá? Não foi o que aconteceu na terça-feira. Na terça-feira, a Bolsa despencou nos Estados Unidos e no mundo inteiro também, né? No Brasil também foi junto. Ninguém sabe direito, não vou dizer aqui que eu sei a razão, porque a gente não sabe. Mas acho que uma interpretação que eu gosto é que o Fed, tomando uma decisão dessa, ele meio que pode ter mandado a mensagem de que a situação é pior do que o mercado está achando que está. Que o Fed está olhando outros dados de atividade, que ninguém sabe ainda, e que olhando para esses dados, falando que a situação é muito ruim da atividade, que poderia estar desaquecendo muito rapidamente, e que o Fed precisaria se mexer mesmo, assim, a reunião ordinária do Fed estando aí há algumas semanas. Então isso pode ter dado um sinal que a situação é muito ruim, e mesmo com esse juro mais baixo, as pessoas podem ter saído de títulos da dívida pública americana, desculpa, as pessoas podem ter saído da Bolsa e buscado opções mais seguras, como títulos do governo, mesmo pagando um juro mais baixo ainda. Isso pode ter jogado a Bolsa para baixo. Então, pode ter sido o sinal aí que o Fed deu, tomando uma atitude dessa. Ele não fazia isso desde a crise de 2008, uma reunião de emergência para baixar juro. Então, pode ser um sinal que as coisas estão bem ruins e o mercado pode ter aprendido isso da decisão do Fed e apesar do juro mais baixo, ter ainda assim fugido da Bolsa e feito com que a Bolsa caísse naquele dia. A questão agora é o que o Banco Central do Brasil vai fazer. Também logo vai ter uma reunião do Copom, que o Comitê de Política Monetária vai decidir o que vai fazer com a taxa de juros. Tinha sinalizado fortemente que não mexeria mais na taxa de juros, tinha dito que a partir de agora ia agir com bastante cautela. Lógico, não tinha fechado a porta totalmente, mas assim, se acontecesse alguma coisa extraordinária no mundo, e está acontecendo uma coisa extraordinária no mundo. Tá? Com as taxas de juros mais baixas em outros países importantes, também abre mais espaço para o Banco Central baixar a sua taxa de juros com mais conforto. Então está tendo uma expectativa no mercado que o Banco Central vai baixar juros. Vamos ver se confirma. O Banco Central soltou um comunicado dizendo que está monitorando a situação do coronavírus, está levando bastante a sério. Não está claro ainda para mim se vai baixar juro ou não. Uma coisa importante para a gente pensar é que você tem esses outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que o Fed se mexe para... Está vendo que a atividade... Diz que a atividade ainda está bastante robusta, mas pode estar ameaçada pelos impactos do coronavírus, então decide fazer um corte da taxa de juros. Isso reflete o mandato, que a gente chama de mandato dual do Fed, que o Fed ele olha tanto para a inflação como para a atividade econômica, para emprego. Mas no Brasil, não é assim. No Brasil, a principal missão do Banco Central é manter a inflação sob controle. A atividade econômica é uma coisa secundária. E o impacto do coronavírus não é muito claro, o impacto dele sobre a inflação. Por um lado, ele pode jogar a economia mundial no chão, isso aí gera menos demanda por produtos brasileiros, no caso, e isso faz com que a inflação fraqueje, mas por outro lado, o coronavírus pode gerar um choque de custos também. A gente comentou isso na semana passada aqui. Ele pode, por exemplo, perturbar cadeias globais de valor, que hoje os países estão muito dependentes entre si na produção de bens e serviços, tem vários estágios da produção que são realizados em diversos países, então pode começar a faltar insumo para a produção de alguns produtos, a gente já vê isso no caso de eletrônicos, por exemplo, e o preço desses produtos pode subir. Isso pode fazer com que a inflação suba, na verdade. Não está muito claro o que vai acontecer ainda. Isso deixa bem claro aqui que a missão do Banco Central é controlar a inflação. A atividade é uma coisa secundária. Olha que a gente olha para os dados de inflação de fevereiro, pelo menos na prévia que saiu da inflação, ela continua bem baixa, bem fraquinha. A prévia que saiu recentemente para fevereiro, a inflação é mais baixa desde 1994, para o mês de fevereiro. Então, assim, ainda que tenha possível ameaças para a inflação desses choques de custo,
a impressão que dá é que ela vai continuar fraca. Então o Banco Central também aí nesse front vai ter uma certa tranquilidade se quiser baixar juro. Tá? E a atividade econômica no Brasil também está naquela recuperação bem devagar. A gente viu sair um dado do ano de 2019, que fechou o ano os dados de 2019, a gente vê um crescimento ainda bem fraco, né? 1,1% ao longo do ano. Então também não é aquela coisa que a atividade começou a deslanchar e aí vai ter impacto sobre a inflação. Então o Banco Central tem ainda bastante flexibilidade para baixar o juro, sinalizou uma certa cautela nas últimas reuniões, dizendo que ela não sabe que vai ter impactos tardios do aumento da taxa de juros no ano passado, isso pode impactar a inflação, ainda mais que mudou a estrutura do mercado de crédito no Brasil. O mercado de crédito é muito mais crédito livre agora, que é afetado pela política monetária do Banco Central, e menos crédito direcionado, né? A gente já falou isso em vídeos recentes. Então, sinalizou cautela, mas as condições no mundo estão realmente favoráveis, não favoráveis para a economia, mas favoráveis para baixar juros. Então, vamos esperar o que o Banco Central vai fazer. O mercado já está esperando que vá baixar o juro, mas ele tinha dito que não vai baixar, então ainda não está muito claro. Outro assunto importante durante a semana foi essa história do dado do PIB que saiu do ano de 2009. Então, o IBGE soltou o dado fechado do ano de 2009 e a taxa de crescimento foi 1,1%. Isso é uma coisa ridícula, né? Então, eu acho que o relevante para o PIB é pensar em termos per capita, tá? Menos no PIB total, mas o PIB em termos per capita. Por quê? O PIB também é a renda da economia. Toda vez que você gera um produto novo que contribui para o PIB, você tem que remunerar trabalhadores, remunerar os empresários, remunerar quem emprestou dinheiro para o empresário para, por exemplo, construir a fábrica. Tudo isso é renda. Então, quando você gera um produto novo, você gera um fluxo de renda correspondente. Então, o produto total da economia, que é o PIB, também é a renda total da economia. Se eu quiser ter uma ideia da renda média do brasileiro, divida essa renda total pela população. E o dado per capita é ridículo, é coisa de 0,3%. Então, a economia brasileira tomou um tombo gigantesco em 2015 e 2016. A gente já falou sobre isso recentemente. O PIB total da economia encolheu 7,5% entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, que foi o vale ali da crise, né? O per capita caiu mais de 9%, porque a população está crescendo, ainda que pouco. Você tem duas coisas acontecendo. Você tem essa queda brutal que aconteceu nesses 2 anos e depois uma recuperação muito lenta. Então, em termos per capita, a gente está olhando agora para 0,3%. Então vai demorar muito tempo para a gente recuperar o nível pré-crise. Isso é uma coisa horrível que está acontecendo no Brasil, que aconteceu nos últimos anos. Olhando para os dados um pouco ao longo do ano, o que aconteceu? Tá? Olhando para o último trimestre, que foi o dado que saiu recentemente, que permitiu que fechasse o PIB. O último trimestre não foi muito diferente dos últimos 3 trimestres. Foi um crescimento ali razoável, de 0,5%, 0,6% no trimestre. O primeiro trimestre ainda provavelmente estava tendo efeito da greve dos caminhoneiros do último trimestre de 2018, e ainda teve aquele começo todo conturbado do governo Bolsonaro. Não estava muito claro as motivações, para onde ia, se ia de fato apoiar a reforma ou se ia ir numa pegada mais de guerra cultural, uma briga com o Congresso. Tá? Depois as coisas parece que melhoraram, conseguiram passar uma reforma da Previdência robusta. Tá? E olhando para frente agora, eu tenho a impressão que a gente está de volta ali no começo de 2018. O governo parece que perdeu um pouco de foco nas reformas econômicas, também tem essa tensão toda com o Congresso, e em cima de tudo isso tem um choque externo acontecendo gigantesco, que é a história do coronavírus. Assim, olhando para frente, eu acho que a situação da economia brasileira não é boa. Tudo bem, está tendo pelo menos crescimento positivo, passou aquela crise gigantesca, tendo menos um crescimento positivo, mas a gente precisa recuperar. Tá? E a recuperação, eu estou bastante preocupado. A gente tinha essa previsão aí de 2,5% ao longo do ano de crescimento, também não é grandes coisas, mas já pelo menos alguma aceleração. A gente não está tendo nenhuma aceleração, que a recuperação continua bastante gradual. A gente olha em termos per capita, ela é quase zero, e além disso você tem essa aparente desinteresse agora do governo em tocar para frente a agenda de reformas.
essa tensão com o Congresso e, em cima disso, um choque externo, que é o choque do coronavírus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá uma olhada também no nosso canal. A gente está no www.porquê.com.br. Também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!